Hi guys, so let's go to week 1. Vamos para a primeira semana do módulo 2. A primeira semana começa com esse texto aqui, né, e algumas perguntas sobre ele. Então, para ajudar vocês, eu vou falar algumas informações, porque algumas perguntas dessa atividade, dessa semana, são muito específicas. Então, vai ser necessário que vocês entendam um pouco mais do que está dizendo no texto. Talvez traduzir algumas partes, tá? Então, eu vou falar um pouco da ideia geral desse texto, que com certeza vai ajudar a completar esse parágrafo. Então, o título do texto é Addicted to Your Phone? Here's what you can do about it. Phone, vocês já conhecem, mas addicted to, né, é importante aqui para esse texto a gente saber o que significa. Addicted to significa viciado a. Então, se você é viciado ao seu telefone, ou viciado no telefone, no seu telefone, e aqui está o que você pode fazer sobre isso. Então, tem algumas informações relacionadas a esse título. Social media and smartphones are fun. Ok? Social media and smartphones são palavras cognatas. They are fun, são divertidos. But sometimes we find ourselves so absorbed in our technology that we are not paying attention to what's around us. Então, às vezes a gente fica, né, tão distraído, tão envolvido, né, na tecnologia, que a gente não presta atenção no que está acontecendo. Então, é possível, né, vem esse questionamento, é possível você ficar viciado ao seu telefone, às redes sociais? Yes and no. What makes you feel happy, excited, or enjoy something, like something, whether it is a behavior, um comportamento ou substância, pode ter um efeito similar de vício. É o que te faz ficar happy. For example, food. Lembra o que significa food? Se não lembra, dá uma pesquisada, mas eu sei que vocês já sabem sim. Especially fatty or sugary food. Fatty é gorduroso ou, né, com muito açúcar. Esse tipo de food tem esse efeito viciante também. Então, aqui está comparando, prestem atenção nessas informações, está comparando o vício no telefone com o possível vício em algumas food. Então, ou então, videogames, ok? People feel good when surfing social media when they find new information. So they crave the use of social media. Então, quando a gente está usando, né, surfando, vamos dizer assim, nas redes sociais, as pessoas se sentem bem quando elas estão mexendo nas redes sociais, quando elas encontram new information, uma information nova, ok? Então, elas sentem falta, né, de usar social media, querem muito usar social media. Esse parágrafo é muito importante para um exercício mais à frente que vocês vão ver. With teenagers, they are sitting bored in class. Bored is not positive, bored is negative. Então, eles ficam entediados na sala de aula. And the only thing they can think about is, when is the next time I'm going to check social media? Essa aqui vocês nem precisam traduzir, né? Quando os adolescentes estão entediados na sala, o que eles pensam, a única coisa que eles pensam é quando vai ser o próximo momento, né? Que eu vou voltar a conferir as minhas redes sociais. Check my social media. Então, aqui é só uma parte do texto, né? E eles vão fazer perguntas relacionadas a essa parte. A primeira coisa é observar, né, que aqui tem várias palavras que têm a ver com o mundo digital, né, dos computadores, da internet, e também, né, obviamente, são mencionadas no texto. Então, a partir do que eu falei, do que vocês já conhecem, com relação ao texto, ao contexto do texto, tentem dar aqui o significado dessas expressões, né, algumas
né, eu acabei falando. Então, vocês podem voltar o vídeo um pouco, né, ou pesquisar, ok? Após o significado dessas palavras, agora vocês podem tentar responder essas perguntas. Qual que é o tema central do texto, né? Então, pensa um pouco no que eu falei, no que vocês podem pesquisar. E a letra B, o texto afirma que os celulares e redes sociais são divertidos, mas quais os problemas que eles podem trazer? Então, pensa também um pouco no que eu comentei. A número 3 tem a ver com esse parágrafo que eu ressaltei aqui. Para explicar o efeito do uso de celulares e redes sociais no nosso corpo, o autor do texto compara, né, celular com o quê? Então, né, lembra o que eu comentei? Ele compara celular com, né, com o quê? Principalmente quais tipos dessa coisa, que eu não vou dar a resposta para vocês tentarem fazer, né? E assim vocês tentem completar, né? Se vocês tiverem dificuldade, podem me procurar, ok? E podem também pesquisar, porque a informação está nesse parágrafo aqui, né? E está na mesma ordem, né? Então, é só vocês seguirem aí, né? E se for necessário, usar um dicionário para ajudar a traduzir. A 4, né, foi a conclusão daquela parte do texto. O que, que os adolescentes pensam quando eles estão entediados? E a 5 é uma pergunta pessoal. Você concorda? Isso acontece com você, né? Por exemplo, você fica entediado durante a aula e pensa o que ele sugere que pensa lá no texto, né? Dê a sua opinião aqui, é uma pergunta de opinião pessoal. Continuando aqui, nós temos o significado da palavra inferir, que é deduzir por meio de um raciocínio, concluir, né, algo que não está lá presente de forma explícita, mas algo que você pode perceber por entre linhas, que você pode concluir a partir de comparações, deduzir. Vamos ver. Como o autor responde se uma pessoa pode ficar viciada em celulares e redes sociais? O que podemos inferir sobre essa resposta dada por ele? Quando ele faz essa pergunta no texto, ele, né, pergunta: você está viciada no telefone? Aqui está o que você pode fazer sobre isso. E aqui, de novo, ele faz essa pergunta: nós podemos realmente ficar viciados nos telefones e nas redes sociais? A partir do que eu comentei que ele faz aqui, né, a partir de como ele faz as comparações, o que que ele responde aqui, o que que vocês acham? Que é possível ou que não é possível ficar viciado em celular, né? Como que o autor responde se é possível ou não? Ainda utilizando a inferência, por que o autor compara o uso de celulares e redes sociais com comida? Então, aqui já está até dando uma dica lá para a pergunta anterior. Então, por que que vocês acham que ele compara esse uso de redes sociais com comida? Então, pensem um pouco no que eu já comentei, se precisar, volta no texto, procura algum significado das palavras, ok? E por fim, temos aqui, né, uma imagem de uma animação, né, que é um vídeo curto, a gente até vai assistir ele aqui, mas para quem não tem a possibilidade de acessar a internet, somente usando aqui essa imagem é possível a gente fazer algumas interpretações, né, sobre o que o vídeo fala ou sobre o que essa imagem fala, né? Então, tá vendo que olhando aí, nós vamos fazer algumas conclusões a partir da imagem. Então, nós vamos fazer algumas inferências. Então, a pergunta é: o que é possível inferir sobre esse vídeo, né? O que é possível inferir sobre o que o vídeo está mostrando a partir dessa imagem? Mas eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês também.
E aí eu gostaria que vocês respondessem, né, e fizessem uma análise sobre esse vídeo, né, que mensagem que o vídeo quer passar, a sua opinião sobre ele, se é uma realidade, se não faz sentido, se faz sentido, ok? If you have questions, please use the WhatsApp or the email. And thank you very much. Bye.